Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Quero desde já agradecer a você, meu irmão, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para estar na casa do Senhor. Você é um privilegiado. Se você veio a este lugar, é porque você quer algo novo na tua vida. Você quer ter um encontro com Deus. Se você veio a este lugar, é porque você quer ser uma pessoa fiel. E quando eu me refiro a ser uma pessoa fiel, eu não estou me referindo a dízimos e ofertas. Não. Mas sim aquela pessoa que está disposta a morrer por uma causa. Nesta noite, se o irmão já puder projetar o tema, eu quero trabalhar com vocês um tema que tem falado muito ao meu coração: a grande tribulação. E eu faço uma pergunta: você, adventista do sétimo dia, está preparado? Abra, por favor, a sua Bíblia. Coloque-se de pé em uma palavra do Senhor e vamos ler o texto de Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Eu quero meditar com vocês os versículos 21 e 22. Há muitos que eram para estarem aqui nesta noite. Eu não sei por qual motivo eles não vieram. Mas eu peço para que você, enquanto abre a sua Bíblia, eu quero que você abra o seu coração. Porque Deus tem algo para falar para mim e para você. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22. Assim diz a palavra do Eterno: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos ler novamente o versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá o que, igreja? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem, irmãos? Dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quero pedir para que as amadas irmãs que compõem a plataforma possam se retirar e os demais podem tomar vossos assentos em nome de Jesus. Ontem nós vimos que Deus prometeu algo à sua igreja. E o que Deus prometeu à sua igreja? Jesus disse: no mundo passarei por aflições. No mundo vocês terão dificuldades. No mundo vocês serão perseguidos. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus olha para os discípulos e diz: bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, vocês são prósperos. Por que, Senhor? Quando vos injuriarem, dizendo todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque grande é o galardão de vocês que está nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E ontem nós vimos o fim trágico de cada apóstolo de Cristo. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram decapitados, outros foram cerrados ao meio. Vimos na patrística pessoas cristãos que foram perseguidos até a morte. Ontem nós vimos também cristãos nossos. Ontem eu mostrei um vídeo e vocês viram crianças sendo lançadas no fogo. Vocês viram cristãos sendo linchados nas ruas. E quando, irmãos, eu me deparo com este assunto, e quando eu estudo a Bíblia e percebo que a vida do cristão nesta terra é passar por perseguição, e Deus disse que a perseguição iria acompanhar a sua igreja até a volta dele, a pergunta é: por que não estamos sofrendo perseguição? Porque neste momento não estamos presos? Porque neste momento não estamos sendo torturados? Porque neste momento não estamos sendo mortos? Porque nós temos essa liberdade? E muitas vezes batemos no peito e nos orgulhamos: louvado seja Deus pela liberdade que eu tenho. Porque ainda não sofremos perseguições. A serva do Senhor nos dá a resposta. Eu li esse texto ontem e eu quero ler novamente com vocês. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padeceram perseguições, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada ou adormecida? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se encontra no Brasil, não é perseguida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital lá no mundo, na igreja, por haver tão pouca piedade e santidade na igreja, que o cristianismo é aparente tão popular no mundo. Se você olha, parece que o cristianismo é muito popular, irmãos. Você vê Jesus e o cristianismo presente no futebol. Se você notar, tem muitos torcedores que estão com o crucifixo na mão, pessoas orando, pessoas dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você vê programações hoje que envolvem o nome de Cristo, e por incrível que pareça, até dentro da política, Jesus aparece. Mas por que isso ocorre? Porque não há santidade dentro da igreja. E ela diz: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Você quer trazer perseguição para o Brasil? Peça a Deus para que Ele traga um reavivamento.
passar por um despertamento espiritual, então as fogueiras de Nero, a perseguição virá. A tal ponto que muitos que me ouvem nesta noite servirão de tochas para iluminar essa cidade. Muitos que me ouvem nesta noite serão lançados às feras por causa da sua fé. Se você quer trazer a perseguição, busque por um levamento. Será, irmãos, que esse não deveria ser um dos motivos pelos quais há tanta dificuldade de se tratar temas que levem o povo de Deus a passar por um despertamento? Será que esta não é a realidade de muitos, além de virem à igreja para adorar a Deus e participar do culto de adoração, sabendo que nesta noite iria se tratar desse tema importante, resolveram ficarem nas suas casas? Por que, irmãos? Porque muitos sabem que quando a igreja passar por um despertamento, então haverá perseguição. Então haverá perseguição. É por isso que eu faço um apelo aos pais nesta noite. Pais, ensinem os seus filhos a serem mártires pelo Evangelho. Inculque na mente do seu filho que ele deverá pagar com seu próprio sangue pelas verdades da palavra de Deus. Compre para o seu filho livros como Conhecendo a História dos Mártires da Igreja Primitiva, o Livro dos Mártires de John Fox. Compre para os seus filhos Os Mártires do Coliseu. São livros excelentes que narram a vida piedosa dos santos homens de Deus que tiveram que pagar um alto preço. Irmãos, não pensem que as crianças ficarão isentas da perseguição. Muitas crianças serão lançadas nas chamas por amor a Jesus. Muitas crianças serão decapitadas por amor a Jesus. E é o seu desejo que o seu filho faça parte da lista dos mártires? Se for, prepare o seu filho, porque a perseguição está próxima. Voltando para o texto que nós lemos no início, é interessante aqui em Mateus capítulo 24, esse capítulo é conhecido pelos estudiosos da igreja como um sermão apocalíptico, ou um discurso apocalíptico. E esse discurso de Cristo feito no Monte das Oliveiras, ele é dividido em duas partes. Dos versos 3 até o versículo 14, Jesus apresenta aos discípulos acontecimentos que iriam se intensificar no futuro, como guerras, rumores de guerras, fomes e etc. Dos versos 15 ao 28, Jesus vai mesclar a destruição de Jerusalém no ano 70 com os eventos dos últimos dias antes da volta de Cristo. E quando chegamos no versículo 21, muitos pensam que Jesus tinha em mente a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Mas note, por favor, as palavras de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 21. Note as palavras do mestre. Porque nesse tempo haverá o que, irmãos? Grande tribulação. Paremos por aí. Jesus, olhe para mim. Jesus não disse, porque nesse tempo haverá tribulação ou tribulações. Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação.
ele não falou tribulação nem tribulações, ele disse grande tribulação. E quando você vai para a língua original, essa palavrinha tribulação, na língua original, que é o grego, é a palavra thlipsis. E de acordo com um teólogo inglês chamado Andrew Butler, ele nos sugere o seguinte acerca desse termo. O termo thlipsis, que é traduzido por tribulação ou aflição, é usado aqui quase no seu sentido literal para uma opressão diária. Ou seja, o que Butler quer nos ensinar é que esta palavra, este versículo, transcende o ano 70 ou qualquer outra perseguição que a igreja enfrentou. Isso aponta para o povo de Deus no tempo do fim. Irmãos, e note, irmãos, o quão terrível será essa perseguição, a tal ponto que muitos desmaiarão de terror. Note versos 21 e 22. Olhe novamente para a sua Bíblia. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Ou seja, ele está falando de uma tribulação que nunca houve no passado, nem no presente, e nunca haverá. Note o quão terrível essa perseguição. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A igreja de Deus sempre passou por tribulações. E nós temos na história exemplos que podemos comparar com essa grande tribulação que aguarda o povo de Deus no tempo do fim. Quantos de vocês já ouviram falar acerca da destruição de Jerusalém no ano 70? Foi algo terrível. O cerco que houve em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi algo tão terrível. Houve um derramamento de sangue generalizado, que um contemporâneo dos apóstolos, o historiador judeu Flávio José, falando, irmãos, do quão terrível foi esse cerco, que esse historiador disse o seguinte: era o tempo da festa dos pães asmos, e todo o país estava reunido em Jerusalém. Todos os judeus estavam reunidos em Jerusalém. As facções dentro da cidade, quando houve a invasão, travavam guerras sangrentas, umas contra as outras. Os sacerdotes foram mortos entre o altar e o templo, e o santuário estava inundado com o sangue dos mortos. Ou seja, Flávio José nos dá um panorama de quão terrível foi esse cerco no ano 70. A tal ponto que aonde você ia por Jerusalém, você encontrava poças de sangue. Você encontrava mortos por todos os lugares. Foi algo terrível, mas já havia sido profetizado por Cristo que isso iria acontecer. Outro evento que nós podemos, irmãos, comparar com a grande tribulação foram os 3 séculos em que a igreja primitiva fora perseguida, onde os cristãos, eles se reuniam não em um templo como o nosso. Os cristãos da igreja primitiva, eles se reuniam não em um templo que tinha ar-condicionado, que tinha uma projeção dessa, que tinha bancos confortáveis como estes que vocês estão sentados. Não. Aonde era o culto dos cristãos? Do Coliseu Romano. E o Coliseu Romano era algo
aonde os ímpios e pagãos se orgulhavam e ansiavam para que acontecesse o assassinato dos cristãos. Cristãos serviam de espetáculos. Os leões viam e devoravam mulheres, crianças, adultos, jovens e idosos. Irmãos, vocês podem notar aqui cristãos servindo de tocha para a guerra. Eu preciso abrir um parêntese aqui. O que era que Deus pedia para os cristãos do passado? Deus pedia para que eles fossem mastigados por leões, para que eles servissem de tocha para iluminar o jardim de Nero. O que é que Deus pede para a geração de hoje? Deus pede para que você frequente os cultos de sábado, domingos e quartas. Deus pede para que as mulheres se vistam, não apenas as mulheres, os homens, com decência e modéstia. Irmãos, quando eu estudei este tema, irmãos, sabe o que eu percebi, irmãos? Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Guardar o sábado é fácil. Dizimar e ofertar é fácil. Dizer não à carne de porco, ao café e às coisas contaminadas é fácil. Outra coisa, é muito fácil dizer isso quando a tua vida não está em risco. Outra coisa é quando a tua cabeça está bem. 3 séculos a igreja passou por perseguições. E o que dizer, irmãos, da supremacia papal? Os 1260 anos proféticos, que começou no ano 538 e foi até o ano de 1798, onde foi instaurado o ofício da Santa Inquisição, onde mulheres, crianças, jovens e adultos eram mortos por causa do Evangelho. Irmãos, você acha que esta igreja estará livre disso daqui? Você acha que esta igreja moderna, esta igreja soberba, orgulhosa, laodiceana, irá escapar disso daqui? E há muitos que pregam o seguinte: não, a igreja não passará pela tribulação. E eu digo, a igreja passará pela grande tribulação. E isso ocorrerá antes da vinda de Jesus. E esta grande tribulação não será marcada por sua duração. Isso é interessante. Porque a Bíblia chama este evento de grande tribulação? Porque não é pela sua duração, mas sim por sua intensidade, porque será mundial. Quando ocorrer o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo deixará de atuar nos ímpios. Os ímpios serão entregues nas mãos de Satanás. Irmãos, se ainda hoje o Espírito Santo ainda está trabalhando nos ímpios, há muitos cristãos, irmãos nossos, que estão sendo assassinados por amor ao Evangelho. Imagine quando Deus entregar os ímpios às suas paixões e o Espírito Santo deixar de atuar nos ímpios. Os ímpios, no fechamento da porta da graça, eles irão encarnar o próprio mal por completo. Assim como ocorreu na história, assim como ocorreu no ano 70, assim como ocorreu durante os 3 séculos da igreja primitiva, e assim como ocorreu no período da Santa Inquisição,
no período da supremacia papal, isso irá se repetir em nossos dias. Vá comigo para o livro do Apocalipse, capítulo 13. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler os versículos 7 ao 10, depois os versículos 15 ao 17. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 ao 10. Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 ao 10. Veja o que a Bíblia diz. Foi-lhe permitido também, falando da besta, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora vá comigo para os versos 15 ao 17. Veja o que a Bíblia diz. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que me seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Note bem, aqueles que não aceitarem a marca da besta, que nós admitimos no sétimo dia, cremos que é algo antagônico à lei de Deus, que são os 10 mandamentos. A marca da besta é uma oposição à lei de Deus, principalmente ao quarto mandamento, que é o sábado. Ou seja, a besta que sobe do mar, que representa o papado, e a besta que sobe da terra, que representa o poder político. Os Estados Unidos da América, eles irão se unir e eles irão se opor à santa lei de Deus, impondo uma lei para que todos observem. E eu faço uma pergunta: as crianças estarão isentas dessa lei, sim ou não, irmãos? Os jovens estarão isentos dessa lei, sim ou não? Os adultos e os idosos estarão isentos dessa lei, sim ou não? Todos terão conhecimento acerca da verdade e da mentira, e terão que tomar uma posição. Irmãos, eu sei que é um texto do Espírito de Profecia, onde a serva do Senhor diz que quando esse tempo chegar, o tempo da aprovação, Deus irá recolher muitos, Deus irá permitir com que muitos sejam levados antes, inclusive crianças, idosos, etc. Mas eu faço uma pergunta: será que todas as crianças Deus irá isentá-las da perseguição? Será que todos os idosos Deus irá isentá-los da perseguição? Alguns serão poupados, outros terão que defender a fé até a morte. E é por isso que eu faço um apelo, irmãos, em nome de Jesus: ensinem os seus filhos a serem
mártires. Eu vi um vídeo de uma garota cristã. Ela tinha 8 anos de idade. Sabe o que ela disse, irmãos? Uma criança de 8 anos de idade. Ela disse o seguinte: a minha mãe e o meu pai me ensinaram que assim como Jesus precisou pagar com a sua vida pela verdade que ele ensinava, eu também terei que pagar com a minha vida pela verdade que eu queria. Sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte no vídeo. Ela pede oração a todos aqueles que ouvem e assistem esse vídeo. É o que ela não pôde ser identificada. Ela disse: orem para que eu seja fiel a Deus. E há muitos cristãos que dizem o seguinte, para os cristãos que não sofrem perseguições: não orem para que Deus tire a perseguição, orem para que nós sejamos fiéis até o fim. Sabe por quê? Porque eles têm prazer em sofrer pelo Evangelho de Cristo. E é por isso que o mundo odeia o cristianismo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é loucura para aqueles que creem. Irmãos, esse período será tão terrível que também este período é conhecido como o tempo de angústia para Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e veja se acaso o homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre. Nesse tempo, Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Eu digo uma coisa a vocês: não tenham medo da perseguição, porque Deus não nos livrará da perseguição. Deus irá nos livrar na perseguição. Mesmo sendo caluniados, perseguidos, presos, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Algumas interpretações acerca do que é o tempo de angústia ou a grande tribulação. Eu separei algumas interpretações acerca do que seria esse tempo de angústia e grande tribulação. Para alguns estudiosos, este período, na realidade, é o sofrimento de Israel no ano 70 depois de Cristo. Nós vimos que os versos 21 e 22 transcende o ano 70 depois de Cristo. Há outros estudiosos dizem que são os sofrimentos da igreja ao longo das eras. Outros dizem que é uma metáfora que nunca se tornará histórica. É apenas uma parábola e nada mais. Agora, nós que somos adventistas, nós cremos que este período de angústia ou tribulação, na realidade, é um caos mundial no governo do anticristo. E há duas visões acerca desse tópico aqui, que é o pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo. O que é o pós-tribulacionismo? É o que se crê que a igreja passará pela tribulação antes da vinda de Cristo. E nós, adventistas, nós somos pós-tribulacionistas. E quem são os pré-tribulacionistas? São os nossos irmãos evangélicos que creem no arrebatamento secreto.
que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas nós que somos adventistas do sétimo dia, nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Isso está presente, irmãos, em toda a narrativa bíblica. Você acha que os versos 21 e 22, Jesus disse por acaso? Ah não, porque Jesus estava ali, não tinha nada para fazer, e aí ele disse, olha, vocês passarão pela grande tribulação. Jesus não tirou isso do nada. Já era pegado nos tempos de Cristo, de que o povo de Israel passaria pela tribulação. Note esse texto aqui. Os judeus conheciam intimamente as muitas promessas do Antigo Testamento sobre um futuro de bênção e libertação, e que Deus iria estabelecer o seu reino e iria destruir os inimigos. Eles acreditavam que a vinda do Messias seria precedida por uma época terrível, ou seja, os judeus eram ensinados desde pequenos que a vinda do Messias seria precedida por uma época de terrível tribulação. Assim como uma mulher sente dor intensa pouco antes do parto de uma criança, Israel experimentaria grande tormento antes da vinda do Messias. No Didaquê, eu recomendo, já li esse livro, o Didaquê, que é o Ensino dos 12 Apóstolos. É um documento do segundo século depois de Cristo, dos cristãos que conviveram com os apóstolos. Vejam o que eles dizem acerca da nossa geração. Isso eles ensinavam às crianças. Quando a ilegalidade aumentar, eles vão odiar, perseguir e trair uns aos outros. Então o enganador do mundo aparecerá, reivindicando seu Filho de Deus, e ele fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos. Ele fará coisas iníquas que não foram vistas desde o início do mundo. Então a humanidade entrará no fogo da aprovação. Todos entrarão, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, entrarão no fogo da aprovação, e muitos serão levados a tropeçar, muitos irão abandonar o barco, muitos irão abandonar a igreja quando isso acontecer. Mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da maldição. No catecismo da Igreja Católica, eles ensinam algo semelhante, que a igreja passará pela tribulação. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja precisa passar por uma prova final que sacudirá a fé de muitos crentes. O próprio Billy Graham cria que a perseguição viria nos seus dias. Ele disse: eu vi som distante de cascos e vi os cavaleiros do mal no horizonte de nossas vidas. Há certos problemas à frente para o nosso mundo, para todos nós que vivemos nele. Será uma época de conflagrações nucleares, holocaustos biológicos e apocalipses químicos, rolando sobre a terra, levando o homem à beira do precipício. A história vai a fundo na batalha do Armagedon. Já vemos sua sombra rastejando sobre a terra. Billy Graham acreditava que a grande tribulação ocorreria nos seus dias. Vocês conhecem esse nome aqui? Uriah Smith. Uriah Smith foi um dos pioneiros da nossa igreja. No seu livro, A Revelação de Daniel e Apocalipse, falando acerca da grande tribulação, da perseguição, este homem diz o seguinte: logo, eu saí do contexto histórico, evangélico, e agora vou partir para dentro da igreja. O que a nossa igreja ensina acerca desta prova que nos espera? Logo seremos chamados a enfrentar, a saber, organizações humanas controladas e inspiradas pelo espírito do dragão. Ordenarão as pessoas a fazer atos que em realidade consistem na adoração de um poder apóstata e no recebimento de sua marca. Quem se recusa a fazer isso, quem recusa a receber a marca da besta, perderá os direitos de cidadania e se tornará proscrito. E o que quer dizer uma pessoa proscrita? São aqueles que estão fora da proteção da lei. Se você se recusar a adorar o poder apóstata, você não receberá
concederá a proteção dos homens, mas sim a ira dos homens. Aquele que se recusar a cumprir essas exigências de poderes terrenos se exporá às mais severas penas que os seres humanos podem infligir. A pergunta se obedecerão a Deus ou aos homens será respondida pelos indivíduos da presente era, sob a mais forte pressão de todos os lados, que já se fez sobre qualquer geração. Outro pioneiro, A.T. Jones. Irmãos, ele foi tão enfático. Este aqui é um outro pioneiro da nossa igreja. Falando acerca do período do decreto dominical, quando este decreto saiu nos Estados Unidos da América, veja o que ele disse, falando para os adventistas do sétimo dia, principalmente aqueles que habitam nos Estados Unidos da América. Chegará o dia em que todo adventista do sétimo dia nos Estados Unidos daria tudo o que tem e quase a própria vida se pudesse estar fora dos Estados Unidos. Deixe-me repetir, estou falando algo agora que interessa a todo adventista do sétimo dia. Chegará o dia, e não está longe, em que todo adventista do sétimo dia desejará do fundo da alma estar fora dos Estados Unidos. E multidões se condenarão e se lamentarão com a condenação de não terem saído dos Estados Unidos quando tiveram a oportunidade. Quão terrível será esse tempo? Será, irmãos, que eu falando dessa forma, eu estou exagerando, irmãos? Será que este período de prova eu posso exagerar? Ellen White disse, não há o que exagerar. O tempo de angústia, o tempo de prova, como nunca houve, está prestes a se manifestar sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. E que muitos são demasiados indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá estar por si mesma em pé perante Deus. Ou seja, irmãos, não há o que exagerar. Por isso, não brinque com a sua salvação. Não brinque de ser um adventista do sétimo dia. Em breve serão impostas as leis dominicais, e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guardam os seus mandamentos. Veja o que ela diz mais: como defensores da verdade, se recusam a honrar o descanso dominical. Alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. E eu faço uma pergunta: você está disposto a ser lançado na prisão, a ser exilado, ou ser tratado como escravo, por amor às verdades da palavra de Deus? Irmãos, esse texto aqui, irmãos, me fez tremer. Poderes religiosos supostamente aliados ao céu e declarando ter características de um cordeiro, por seus atos mostrarão que tem coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Isso aqui me fez tremer. Está chegando o tempo de um povo de Deus sentir a mão da perseguição. Está chegando o tempo de um povo de Deus sentir a mão da perseguição. Eu faço novamente uma pergunta: será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Será que a tua casa está preparada? Veja o apelo de Deus.
têm medo. E eu estou com eles, porque eu tenho medo. Mas vejam apenas Deus. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao céu. Mas Gabriel, eu tenho medo de ser preso, eu tenho medo de passar fome. Veja o que a serva do Senhor diz, inspirada pelo Espírito de Deus: antes morrer do que pecar. É melhor passar por necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Irmãos, por que eu preparei essa série de 2 mensagens? Eu disse ontem que eu ia contar uma experiência que eu tive com Deus neste ano. E foi com essa igreja. Eu cheguei do trabalho. Escute, por favor. Não permita que nada lhe distraia nesse momento. Eu cheguei do trabalho. Eu tinha chegado do trabalho muito cansado, esgotado. Eu almocei e fui dormir. E eu tive um sonho. E que sonho era esse? Eu, juntamente com vocês, todos os membros desta igreja, todos nós estávamos na frente aqui da igreja. Era uma manhã, um dia bonito, o sol raiava, os pássaros cantavam. Nós estávamos na frente da igreja. De repente, o céu se escurece, começa-se a trovejar, e de repente o céu se abre e aparece um ser todo iluminado. Nós não conseguíamos ver o rosto desse ser, mas esse ser aparecia nas nuvens do céu, era todo iluminado. Ele aparecia no céu e ele descia, e os seus pés tocavam a terra. E aí uma multidão incontável começava a se prostrar diante desse ser, a reverenciar esse ser, e dizendo: este é o nosso Messias, este é aquele que o mundo aguarda. Nós estamos passando por uma crise tão terrível que ele vai trazer a restauração. E este ser levantava as mãos e dizia o seguinte: meus queridos, eu sou o Messias que vocês tanto aguardam. E sabe por que o mundo sofre por... Sabe por que o mundo está recebendo as pragas? Sabe por que a economia de vocês está ruim? Sabe por que vocês não são prósperos? Sabe por que está havendo crises, guerras, terremotos? É porque há um grupo de pessoas chamados Adventistas do sétimo dia. Esta raça é o que está fazendo com que o mundo passe por essa desgraça. É por isso que eu convoco todos vocês a expurgarem, eliminarem esse grupo de pessoas. E nós, irmãos, que estávamos na frente, nós víamos e ouvíamos a voz daquele ser. E quando ele disse para aquelas pessoas que estavam admiradas, quando ele dizia: matem, muitos dentre nós, eu não sei quem eram, mas muitos membros dessa igreja se prostravam, gritando em soluços. Muitos homens rasgavam suas vestes, muitos gritavam e diziam o seguinte: isso eu nunca esqueci.
É como se eu estivesse ouvindo agora. Muitos membros desta igreja diziam o seguinte: ah, se eu tivesse estudado mais a Bíblia. Ah, se eu tivesse orado mais. Ah, se eu tivesse me atentado à palavra de Deus. Ah, se eu tivesse frequentado os cultos. E muitos diziam: é tarde demais. É tarde demais. A multidão nos cercava e nos levavam diante desse ser. Nos levaram diante desse ser. E aquele ser olhava para cada um de nós e dizia o seguinte: vocês são seguidores da verdade. Ok. Neguem a verdade e vocês viverão. Alguns dessa igreja diziam o seguinte: eu não posso suportar. Isso é demais, isso é muito forte. Eu não vou suportar a tortura, a morte. E muitos dos nossos irmãos aqui dessa igreja abandonavam. E ficava eu e um grupinho de pessoas, alguns irmãos nossos. Eu não sei quem é. Eu esqueci o semblante desses irmãos. Eu não sei quem era daqui que estava, que se posicionou do lado da verdade. Nós éramos, irmãos, jogados dentro de um buraco. E jogavam em cima de nós, sabe o termo? Cimento. Só que era de uma forma devagar. Jogava cimento dentro daquele buraco. E aquele homem dizia o seguinte, aquela pressão psicológica: neguem as verdades da palavra de Deus, neguem a Bíblia, neguem a Bíblia. Até que aquele cimento nos cobriu. E de repente tudo escurece. E eu escuto uma voz: seja fiel até a morte, e dar-te a coroa. Neste momento despertei. Irmãos, eu acredito, irmãos, que aquilo que eu sonhei foi real. E que não estamos longe, irmãos, deste evento. Irmãos, antes que alguém diga o seguinte: Gabriel, então você não tem medo da perseguição? Eu tenho medo. Coloca no slide, Jesus. Eu tenho medo. Eu creio que todos aqueles que estudam o livro do Apocalipse, mesmo que nós ensinamos que este livro tem uma mensagem de esperança, eu creio que sim, eu creio de todo o meu coração. Mas, irmãos, também quando você lê algumas partes do livro do Apocalipse, causa medo. Causa ou não causa, irmãos? Causa medo. Quando fala do que o povo de Deus vai passar antes da vinda de Cristo. E eu tenho medo. Você tem medo. É por isso, irmãos, que eu quero encerrar lendo esse texto aqui. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Você tem medo daquilo que ainda espera o povo de Deus? Você tem medo daquilo que o povo de Deus irá passar no tempo do fim? Eu tenho medo. Mas diante do meu medo e diante do seu medo, Cristo faz uma promessa. Essa promessa está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. O Cordeiro nos vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Irmãos, eu tenho medo da perseguição. Você tem medo da perseguição. É por isso que o livro do Apocalipse repete muitas vezes as seguintes palavras: o que vencer, o que vencer, o que vencer. Sabe por quê? E com isso eu encerro. Sabe por que a Bíblia, sabe por que o livro do Apocalipse enfatiza tanto o que vencer, o que vencer, o que vencer? Porque
Porque o céu não são para os medrosos. O céu pertence àqueles que são corajosos. Eu preciso fazer um apelo nesta noite. Nós sabemos, irmãos, que existem dois lados. E sabemos que um lado é vencedor, que é o Cordeiro, como apresenta este texto. O outro lado é o perdedor, que é Satanás e os demônios. A pergunta é: de que lado você vai querer estar? De Cristo ou de Satanás? Se você quiser ter uma vida de paz e bonança nesse mundo, escolha o lado de Satanás. Agora, se você quer uma vida de perseguição, de sofrimento, esteja do lado de Cristo. Mas mesmo diante da prova, aqueles que são chamados eleitos e fiéis, estes vencerão, assim como o Cordeiro foi vencedor. Se o Cordeiro foi vencedor, aqueles que são eleitos e fiéis também serão vencedores. Eu tenho orado. Talvez alguns possam achar que eu estou sendo até fanático, mas eu tenho orado para que Deus traga a perseguição para o nosso país. E com o sonho que eu tive, irmãos, eu creio que a perseguição está próxima. É por isso que no sonho Cristo disse, no meu sonho Cristo disse: seja fiel até a morte, e dar-te a coroa. Seja o seu desejo de escolher Jesus, independente das circunstâncias, independente se você irá perder todos os prazeres do mundo, todas as riquezas do mundo. Seja o teu desejo de estar do lado do Cordeiro, mesmo em meio à perseguição e à morte. Eu quero novamente apelar para você vir aqui à frente. Eu não apenas quero dizer: Cristo, eu te amo no fundo do meu coração. Eu quero morrer por aquele que me salvou. E você? Você deseja isso? Se hoje vocês ouviram a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Louvado seja Deus. Eu achei que era fim, mas eu não via, e saí da solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou. Mas o amor de Deus mostrou
Eu almejava ser perfeito, pra vida eterna atingir. Assim tu veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou um grande preço, com minha eterna redenção. Esse é o teu propósito. Só Jesus é a saída. Deve levar a morrer com Cristo. Luz da escuridão. Ele deu a sua vida por Ele é você. príncipe da glória, de infinita compaixão. Amor infinito de diferença, de ter Cristo em meu viver. Soberana, vem a vitória, confiando em seu poder. Escolha Jesus. Escolho Jesus sem olhar. Não olhe para trás. Eu como sua cruz e sua mão, entrego pra ser em meu coração, o que meus mãos oferecer, assim como a noite irá finar, e o novo sol irá brilhar, nesse dia do redenção, Senhor Jesus. Irmãos, passaremos por provas e tribulações, e passaremos pela grande tribulação, mas não tenha medo, porque um dia o grande conflito irá findar. Não haverá pecado, nem pecadores. O universo inteiro estará purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vai vibrar por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, irá emanar vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas inanimadas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, perfeito gozo, declara que Deus é bom. Vale a pena morrer por Jesus. Porque, como a própria palavra diz, se fiel até a morte. E Ele nos dará o que, irmãos? A coroa da vida. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos chamou para sermos seus mártires, sermos suas testemunhas, aonde quer que estejamos. O Senhor chamou a igreja adventista do sétimo dia, Senhor, para ser aquela que irá erguer a bandeira da verdade, a bandeira do príncipe ensanguentado Emanuel. E quando, Senhor, essa igreja erguer, Senhor, esta bandeira, então, Senhor, haverá uma oposição como nunca houve nesta terra. Senhor, nos prepare, Senhor, para sermos mortos pela verdade que nós cremos. Nos prepare, Senhor, para darmos as nossas vidas em prol de Cristo Jesus. Prepare as crianças dessa igreja, Senhor, para que elas sejam mártires pelo Teu Evangelho. Prepare, Senhor, os jovens desta igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que trocamos o Senhor por coisas banais. Eu não sou melhor que os meus irmãos, eu tenho minhas falhas, mas ajuda-me, Senhor, a vencê-los e a ser um mártir por amor ao Teu nome, porque eu sei que o que eu preguei será cobrado de mim, e quando a perseguição chegar, eu serei chamado para ser morto, porque eu preguei, e eu tenho que dar o exemplo daquilo que eu preguei. Ó Deus, esteja com estes irmãos, desperta o Teu povo, em nome de Jesus.